Ok, então, qual é a dificuldade que Paulo está enfrentando naquela situação específica? Aqui, meus irmãos, nós temos dois problemas, mas a questão que mais admira Paulo não é a mudança de opinião em si, mas a velocidade da mudança. Aquele povo abraçou o verdadeiro evangelho pregado por Paulo e pelos seus companheiros de viagem e, de repente, rapidamente, eles estavam abraçando outra conduta e outra maneira de entender. Então, a grande questão que Paulo está tentando resolver aqui é a velocidade dessa mudança. E a gente tem falado sobre isso porque mudar de ideia em alguns contextos é bom. Às vezes a gente tem, durante muito tempo, uma ideia errada sobre alguma coisa que importa que nós realmente mudemos com o tempo. Agora, essa mudança aqui, Paulo entende ser negativa. E por essa razão ele começa a discorrer a respeito do que ele pensa ser a causa pela qual as pessoas mudam tão depressa de opinião. Na semana passada, irmãos, ainda sobre esse mistério específico, a gente tentou mostrar que essa é uma realidade do reino de Deus mesmo. Antes das pessoas se convencerem, em alguns casos, plenamente de que o evangelho é a verdade, elas começam a flertar com outras perspectivas de vida, de tal modo que, quando as coisas não vão de acordo com a expectativa que a gente tem em relação ao evangelho, a gente começa a buscar explicações fora dele do porquê disso. É por isso, por exemplo, que o Paulo leu o texto que ele leu hoje. Em Marcos 3 e em Mateus 12, o evento imediatamente anterior à parábola do semeador é esse evento onde Jesus Cristo recebe um recado. Olha, os seus pais, seus irmãos estão aí. E aí Jesus diz, mas quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Jesus utilizou aquele momento para ensinar uma lição para as pessoas. Quem de fato está comigo? E aí você vai ver que todas as pessoas que estão procurando Jesus, todas as pessoas que estão atrás de alguma igreja, não estão necessariamente atrás daquilo que Jesus quer efetivamente fazer. E aí Jesus conta a parábola do semeador. E a parábola do semeador, como nós vimos, tem 4 terrenos que expressam 4 maneiras diferentes de você receber o evangelho, sendo que apenas uma delas é aquela que ele considera correta, a frutificação. Então, meus irmãos, as pessoas ouvem e elas se afastam em algum momento. Por que isso acontece? Jesus dá 2 explicações. A angústia por causa da palavra. Os irmãos se lembram da explicação da parábola do semeador? A fascinação das riquezas. Você tem ali a expectativa por uma vida tranquila que se rompe com a perseguição, que se rompe por causa das angústias. Então, veja, não é necessariamente porque as pessoas aprendem isso, mas tem pessoas que abraçam o evangelho dizendo assim, nossa, então a partir de agora a minha vida é só um avião que só sobe, sobe, sobe e o céu é o limite. Não é assim que acontece na vida real. Mas a questão é, por que a gente acha que é? E aí Paulo vai começar a falar um pouquinho sobre isso aplicado aqui ao contexto de Gálatas, não é? E a razão que ele dá, meus irmãos, a primeira dessas razões que ele está tentando abordar do capítulo 1 e no capítulo 2, está no capítulo 1, versículo 10. Alguém poderia ler para nós, por favor? Isso aqui é só a lembrança do que já passou aqui nessas semanas que nós estamos expondo a carta. 1:10. Quem puder, por gentileza, leia para nós. Pois bem, então, Paulo descobre que a grande razão que leva a gente a mudar de ideia tão rápido em relação à postura do evangelho é o quê? A busca pelo quê? Pelo favor dos homens. E aqui, irmãos, nós precisamos definir. Não é que Paulo está colocando Deus de um lado e toda a humanidade do outro. Porque eu acredito que essa é uma ideia que a gente desenvolve também com o tempo, mesmo que ninguém ensine. A gente acha que servir ao Senhor é uma jornada individual. Então hoje você está aqui com tantas outras pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus assim como você. Mas talvez na sua cabeça seja só você.
É você sozinho que vai seguir e as outras pessoas aqui estão ouvindo, mas elas vão seguindo as suas vidas, cada uma delas individualmente. Não é essa, meus irmãos, a abordagem de Paulo, porque os homens aos quais ele se refere aqui são aqueles que estão tentando perverter o evangelho de Cristo, que é o que está escrito no versículo 7, né? Paulo, no versículo 7, vai dizer que não existe outro evangelho, mas existe alguns que perturbam as pessoas e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, para Paulo, quando a gente começa a entrar numa busca de agradar homens que não servem ao Senhor, nós começamos a mudar de ideia quanto aos elementos básicos do evangelho. E é exatamente isso, irmãos, que ele está tentando provar que ele não fez. E ele faz isso através da seguinte tese, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, o que ele diz? Não é segundo o homem. Aí no capítulo 1 mesmo, ele dá 3 argumentos, versículos 12, 13 e 15, tá? Ele fala sobre a maneira que ele recebeu o evangelho, ele fala de qual era a origem dele no judaísmo, para provar que ele não poderia chegar a essas conclusões sozinho, pelo meio de vida que ele tinha antes, e depois ele começa a falar sobre a conversão dele, no capítulo 1, versículo 15 em diante. Quando ele chega no capítulo 2, meus irmãos, ele vai relatar o encontro que ele teve com os apóstolos. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo efetivamente se converteu ao Senhor, ele não havia tido contato pessoal ainda com Pedro, com João e com os outros que estavam em Jerusalém. Ele mesmo diz isso. Quando ele se converteu, meus irmãos, versículos 16 e 17, o que ele diz que fez? O versículo 16, no finalzinho, diz assim: não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas o que ele fez? Eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, no primeiro momento, quando Paulo efetivamente recebe a Cristo e é transformado por Cristo, Paulo não volta para Jerusalém para poder dizer para os apóstolos: olha, eu sou um de vocês. Mas ele simplesmente vai e prega o evangelho com Barnabé. Isso está lá em Atos capítulo 13. No capítulo 2, meus irmãos, ele vai falar a respeito de qual foi a circunstância que o motivou a encontrar com os apóstolos. Então, ele usa essa referência temporal no capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois. Não é claro se esses 14 anos depois são 14 anos depois da conversão dele ou 14 anos depois da primeira ida dele a Jerusalém ou outra circunstância que a gente desconhece. Paulo só usa essa referência aqui para nos dizer que ele de momento não foi encontrar com os apóstolos, mas depois ele foi. E essa é uma das coisas que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento. Embora Paulo diga que ele não foi pedir ordem para os apóstolos para pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele foi se encontrar com os apóstolos. E o que você acha que Paulo queria com os apóstolos naquele momento? Inclusive, Paulo aqui em Gálatas vai falar a respeito dele mesmo em relação ao seu apostolado. Veja só como ele diz. Ele fala que ele é um nascido fora de tempo. Jesus se revelou para ele num tempo posterior ao tempo em que Jesus se revelou para os outros apóstolos, que eram apóstolos antes dele. Paulo foi tardio em relação ao momento em que ele recebeu o seu chamado, mas ele não construiu um ministério particular. O que Paulo foi fazer? Ele foi lá com os outros apóstolos, os que estavam em Jerusalém, e disse para eles: eu sou um de vocês. Então vejam, quando Paulo fala, mais um argumento a favor disso, quando Paulo fala a respeito de temor de homens, agradar a homens, Paulo não está falando de todos os homens. Paulo está falando apenas dos homens que não creem. Nós, às vezes, para agradar esses homens, fazemos coisas, suavizamos pontos de pregação do evangelho que nós não podemos. Mas Paulo diz: eu ainda assim devo satisfação àqueles que eram apóstolos antes de mim. Então, se por um lado existe um risco quando você vai viver a sua vida como se você não tivesse que prestar contas para ninguém, por outro lado, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos da bênção das pessoas que realmente estão na fé. Você precisa considerar no seu proceder se você está de acordo com os parâmetros que os santos de todos os lugares vivem.
Você não pode definir por você mesmo quais são as coisas que se devem ou que se não devem fazer. Você não é livre para simplesmente tomar decisões a respeito da sua fé e da sua conduta cristã que são fruto da sua própria meditação. Então, é por isso que nós temos aqui a palavra de Deus. É por isso que nós temos livros, biografias, histórias de grandes homens, porque os santos de Deus vivem do mesmo jeito em todas as épocas. Eles são uma igreja só, uma unidade. Então, nós não podemos simplesmente viver a vida como nós achamos que nós podemos viver. E esse é um mal, eu acredito, irmãos, que não somente prejudica a noção de comunhão da igreja, como também prejudica a própria unidade da igreja. Por exemplo, existe uma corrente na igreja evangélica que eu acredito foi uma corrente que nasceu como reação. Quer ver só? Todo mundo aqui conhece o primeiro, segundo, terceiro, quarto mandamento. Não conhece? Todo mundo aqui conhece, não conhece? Vamos relembrar? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mandamento já passou, irmãos? Ou está em vigor ainda? Passou ou está em vigor? Hein? Pois é, aqui começamos. Onde está a corrente que eu estou citando? Alguns irmãos, eu me lembro até que numa escola dominical, um dia uma senhora levantou a mão e falou assim: pastor, eu não entendo por que a igreja tem trabalhos semanais e cobra a presença dos seus membros nos trabalhos semanais, se o dia do Senhor é o domingo. Essa foi a dúvida que um dia me disseram. E qual é a corrente que eu estou me referindo? Ora, há pessoas que só se sentem obrigadas à casa de Deus no domingo. E os outros dias? Não é obrigado. O ponto que eu quero defender é o seguinte: não é que você vai escolher um lado nessa discussão e falar, eu concordo com esse lado, eu concordo com esse lado. A questão é, o que você vai levar em consideração para adotar essa opinião? O que você vai levar em consideração para assumir um lado nessa discussão? E eu vou te dar duas possibilidades, que é geralmente o que a gente vê as pessoas fazendo. Primeira, elas consideram biblicamente, argumentam biblicamente e dizem, a Bíblia diz isso, então eu vou fazer isso. Por outro lado, você vê as pessoas dizendo o seguinte: bom, já que eu não tenho uma agenda livre durante a semana, só tenho espaço na minha agenda para o domingo, então, para mim é mais conveniente abraçar a versão de que o domingo é o dia do Senhor, então é domingo mesmo, e é isso aí. Os irmãos entenderam onde eu estou querendo chegar? Você não pode, em questões como essa, ou em questões que são mais amplas e que batem mais em outras partes da vida cristã, simplesmente assumir coisas como verdadeiras sem que você tenha argumentos. E é exatamente isso que Paulo diz que ele não fez. Ele foi chamado para ser um apóstolo? Foi. Jesus Cristo apareceu para ele lá no caminho de Damasco e o chamou pessoalmente, que é um requisito para que alguém seja um apóstolo? Sim. Agora, Paulo não trabalhou sozinho. Em algum momento, ainda que 14 anos depois, vamos considerar que seja 14 anos depois da sua primeira ida a Jerusalém, Paulo volta lá e ele quer ser uma mensagem só com os outros apóstolos. E é exatamente isso que eu acho notável em Paulo. Porque se você for pensar, irmãos, a Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre os discípulos que viraram apóstolos de Jesus. Eles eram homens iletrados e incultos, ou seja, eram homens que não tinham um falar rebuscado, polido, no ponto de vista do idioma, e não sabiam escrever direito. O apóstolo Paulo, por outro lado, era alguém de vasta cultura, foi criado no judaísmo, com tradições, com mestres, inclusive um dos seus mestres era Gamaliel.
Paulo era fluente na língua hebraica, na língua aramaica e na língua grega, porque ele era cidadão romano. Paulo citava poetas do mundo grego abundantemente, porque ele era um homem estudado. Tanto é que, se você for observar, qual é o autor do Novo Testamento que mais livros escreveu? Se você for olhar lá os livros do Novo Testamento, que são quantos mesmo? 27, não é? Se você for olhar, dos 27, quem escreveu a maioria desses 27? Paulo. A pessoa que chega perto de Paulo em termos de escritos neotestamentários é João, com 5. Agora, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, irmãos. Paulo, pela sua, vamos dizer assim, cultura vasta, erudição vasta, poderia dizer assim, esses apóstolozinhos pescadores aí, eu vou mais fazer o ministério do meu jeito, porque o deles é outro. Não. Paulo vai se encontrar com os demais e diz, eu sou um de vocês, eu prego a mesma coisa que vocês. E eu quero perguntar para você, se você, olhando para essa situação, consegue identificar a mesma postura de Paulo. Com certeza você tem algumas ideias sobre a vida cristã, você tem alguns posicionamentos sobre a vida cristã, você tem algumas opiniões a respeito da Bíblia em alguns assuntos, mas se a sua opinião não estiver de acordo com a opinião dos santos ao longo da história, você não está vivendo a verdadeira vida cristã. Nós temos uma tendência de pensar que a nossa opinião diante de Deus é nossa, é pessoal, é minha, eu é que sei, eu é que decido, eu é que quero. Paulo está mostrando para a gente que não. E olha só a preocupação dele, meus irmãos. Versículo 2, eu subi em obediência a uma revelação. E é interessante a gente pensar nisso, porque essa aqui é uma das revelações que Paulo teve, que a gente não sabe onde foi, a gente não sabe quando foi, ele não dá mais detalhes sobre isso. Porque toda vez que a gente fala dessa palavra revelação, hoje em dia parece que dá até um arrepio em alguns, né? É uma revelação de Deus. Deus me ensinou uma coisa por revelação. Sabe o que é interessante, irmãos? A grande maioria, para não dizer todas, as revelações que nós temos encontrado hoje no nosso tempo, falam coisas do tipo assim, você vai vencer. Você vai superar os obstáculos, você vai realizar os seus sonhos, Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Agora, a revelação que Paulo recebeu, qual foi? Vai para Jerusalém. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque observem a palavra que Paulo usa para descrever a sua conversão. Veja só, volte lá para o capítulo 1, versículo 15, e você vai ver uma coisa interessante. Olha só. Gálatas 1,15, Paulo está falando sobre a conversão dele. Quando, porém, ao que me chamou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve o que? No versículo 16? Revelar o seu Filho em mim. Então, o que é que o apóstolo Paulo diz que a conversão foi? Num sentido mais básico, etimológico. A conversão dele, irmãos, foi o momento em que Deus revelou o Filho dele em Paulo. Vocês perceberam? É a mesma palavra. Na mesma forma, no capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, subi em obediência a uma revelação. Então, para Paulo, revelação não é sinônimo de experiência sobrenatural. Revelação é sinônimo de normativa. Quando Paulo está falando de revelação, meus irmãos, Paulo está falando de uma ordem expressa dada por Deus. E ele diz, esse mesmo Jesus que se revelou em mim um dia e mudou a minha vida, também revelou uma coisa para mim. Eu precisava voltar para Jerusalém. E é exatamente esse o ponto que eu quero trazer para você. Pode ser que Deus tenha revelado muita coisa no seu ponto de vista ao longo da sua história cristã. Pode ser que Deus tenha feito muitas coisas que você considera que foi a voz dele falando ao seu coração de uma maneira íntima, pessoal, sei lá. Mas o que eu quero dizer para você é, nós precisamos aprender a distinguir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca vai levar você para longe de onde estão os santos dele.
A voz de Deus nunca vai revelar você e vai levar você para um ponto distante, diferente daqueles para os quais Ele levou todos os seus santos ao longo da história. Então, se você está se sentindo meio sozinho nessa caminhada, então eu quero te dizer uma coisa muito séria. Pode ser um fortíssimo elemento de que você não está vivendo a vida cristã verdadeira. Se você não está sendo chamado à comunhão, principalmente a comunhão de pensamento, você não está ouvindo a voz de Deus. Porque o grande Paulo, que ouviu a Cristo, num tempo já depois que Cristo havia ressuscitado, porque Paulo não viu o ministério de Cristo terreno, igual Pedro viu, igual João viu, mas Jesus se revelou para ele, posteriormente, esse mesmo Jesus diz, volta lá para Jerusalém, volta lá para onde estão os outros apóstolos, vai lá, conversa com eles, prova que você é um deles. E é exatamente isso que eu quero deixar para você nesse primeiro momento. Eu sei que existe, irmãos, um apelo muito grande quando nós falamos de comunhão para nós vivermos junto. Mas aprenda isso. Comunhão se define a partir de pensamento igual. Você só convive com quem pensa como você. Você só convive com quem tem pensamentos parecidos com os seus. Você só tem condições de conviver com pessoas que enxergam a vida, pelo menos a maioria dos seus elementos, como você. E se a igreja não é a fonte da sua comunhão primária, isso significa que a mensagem da igreja é uma mensagem estranha ao seu coração. E você precisa começar a pensar nisso. Porque Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, tendo um ministério riquíssimo em termos de avanço do evangelho, porque ele era o único dos apóstolos que falava grego, por exemplo, ele foi chamado a voltar e a dizer, eu sou um de vocês. E como é que Paulo provou isso? Veja o versículo 2. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o quê? O evangelho que prego entre os gentios. Está vendo só? O que fez com que os apóstolos concluíssem que Paulo era um deles, era a mensagem pregada por ele. E é exatamente esse ponto. Pode ser que você não seja um pregador, não é? Pode ser que você não seja uma pessoa que tenha a responsabilidade de anunciar a mensagem, como a gente está fazendo aqui agora, como os presbíteros fazem. Mas existe uma coisa que você não deve se esquecer. A sua maneira de viver comunica uma mensagem. A sua maneira de viver comunica princípios de vida. E quais são os princípios que você tem ensinado? A maneira mais comum de ver isso é: quem são as pessoas que concordam com você? Quem são elas? Elas creem em Deus? Ou elas são aquelas pessoas que, como a gente costuma falar no popular, são as sem-vergonhas, que não creem em Deus, mas elas fingem que creem? Esse é o ponto. Por que você tem as opiniões que você tem? Elas se baseiam em quê? Aonde? E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que existe uma grande dificuldade que a gente tem de avaliar nós mesmos nesse sentido. Porque aí você vai perceber que, quem sabe, boa parte das suas opiniões sejam baseadas em ensinos de pessoas que você até respeita, mas que não tem base bíblica. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Pode ou não pode bater palmas no culto? Pode ou não pode bater palma? Quando está cantando uma canção qualquer. Pode ou não pode? Queria ouvir vocês um pouquinho só. Pode ou não pode? Bom, nosso Supremo Concílio entendeu biblicamente que pode, tá? Então pode. Mas eu queria perguntar para você uma coisa. Eu não ouvi, pelo menos se eu não estou meio surdo ainda, mas eu não ouvi ninguém dizendo que não pode. Então, já que todo mundo aqui que se manifestou diz que pode, me digam uma coisa. Por que pode? Oi? Aham. Eu tô dando aqui exemplos que são circunstanciais, culturais, tá? Porque bater palma não é uma normativa, mas é uma coisa que se acrescentou no culto e faz parte da música. A gente está ouvindo uma música, a gente bate palma, bate o pé, essas coisas que a gente tem que são naturais, né? Se você não é uma pessoa que, vamos dizer assim, curte muito música,
Você é uma pessoa que reage à música instintivamente de algumas maneiras. Tem gente que ouve música e começa a fazer assim. Tem gente que ouve música e começa a bater o pé. Tem gente que ouve música e começa a se mexer. Tem gente que ouve música e começa a bater palma. É assim. Agora, isso entrou no culto a partir de uma perspectiva cultural. E num momento a igreja começou a perceber. Gente, mas de onde que veio isso? Será que é uma coisa que a Bíblia ordena? Aí chegou-se à conclusão que não. A Bíblia não ordena isso. Mas a Bíblia é contra isso. E aí você vai começar a pesquisar a Bíblia, você vai começar... Agora, se você defendeu que pode bater palma no culto, não, porque é normal, né? Todo mundo bate. Uma coisa corriqueira da vida, por que nós temos que nos preocupar com... Esse é o problema. Porque você vai perceber que esse mesmo argumento que você usou para uma questão pequena, você vai usar para uma questão grande. Quer ver outro exemplo? Aqui eu vou defender uma questão muito polêmica, viu, irmãos? E aqui eu não quero que ninguém se manifeste para ninguém se entregar. Mas a gente pode ingerir bebida alcoólica? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas você reparou que a base do argumento é igualzinha? Pode bater palma no culto? Alguém pode pensar assim, pode, não tem nada demais. Aí eu mudei a pergunta, posso ingerir bebida alcoólica? O que a pessoa deve ter pensado na cabeça dela? Pode, não tem nada demais. Perceberam? Eu mudei a pergunta. É claro que essa questão da bebida está muito mais clara na Bíblia, tem versículos abundantes aí, mas a questão é, irmãos, vocês perceberam a base do argumento? Não é nada demais, todo mundo bebe. Todo mundo não, peraí. Eu já ia ser um oposto, né, a esse argumento. Todo mundo não, peraí, calma aí. Mas não tem nada demais. E aí, se a gente começar a ampliar mais as coisas e entrar em questões morais, em atitudes, em condutas, pode fazer tal coisa? A pessoa, pode. Ora, afinal de contas, é um negócio que hoje está aí, né? Fazer o quê? Todo mundo faz, então pode. Por que não pode? E esse, para mim, é o grande problema, irmãos. Paulo aprendeu, por essa revelação, que ele não poderia fazer isso. Então é isso que eu quero deixar para você. Você não precisa, viu, esperar, que nem Paulo, uma revelação dizendo assim, vai para Jerusalém e seja um com os apóstolos. A sua revelação está aqui hoje. Então, entenda, você não vai, como Paulo, precisar de um momento específico da sua vida, onde o próprio Jesus está aparecendo para você e te mostrar alguma coisa ou outra. A sua revelação hoje está aqui. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. A revelação escrita de Deus, revelada, é suficiente para nós. É inspirada. É Deus falando por meio disso aqui. Por meio da pregação fiel. Ok? Agora, irmãos, Paulo vai... Desculpa, antes de prosseguir. Alguma dúvida, alguma consideração, algum comentário? Pois não.
Uhum. Você viu como essa coisa da pressão popular é uma coisa que afeta até mesmo os grandes homens? E é exatamente pegando carona nesse comentário que eu entro no segundo ponto do texto. Por que essa revelação de Deus ocorreu para Paulo, para que ele subisse lá para Jerusalém com Barnabé, levando consigo a Tito? E o dado que nós temos aqui, meus irmãos, é que Tito foi junto porque ele era grego. Porque ele era já uma pessoa de um outro mundo que era distante de Jerusalém, que recebeu o evangelho. O que Tito foi fazer lá? Bom, nós não sabemos, irmãos, em que exatamente qual dos encontros, dos 5 encontros que o apóstolo Paulo teve com os apóstolos em Jerusalém, que é esse encontro que ele está falando aqui dos 14 anos no capítulo 2. A probabilidade maior, de acordo com alguns comentaristas, é que seja o encontro de Atos 15. E o que está acontecendo em Atos 15? Os apóstolos ficam sabendo, em Jerusalém, que os gentios, ou seja, os não israelitas, os não judeus, estão se convertendo. E a questão por trás disso é, se uma pessoa não nasceu na cultura judaica, motivada pelos critérios do Antigo Testamento, aceita Cristo, ela deve ou não ter o sinal visível da aliança, que é a circuncisão. Esse foi o debate de Atos 15. E Paulo, meus irmãos, foi lá, justamente porque ele queria o quê? Ele queria defender o ponto de vista dele. E qual foi o ponto de vista de Paulo? O ponto de vista de Paulo é que não precisava, porque o que substitui isso naturalmente é o batismo. Então, irmãos, como que a gente faz essa ponte de circuncisão do Antigo Testamento para batismo? Você vai ver em Atos 15 que a decisão do concílio de Jerusalém foi a seguinte: não, os gentios não precisam se circuncidar. Eu vou resumir aqui porque a gente já está quase acabando a nossa aula. Então, o que eu quero dizer com relação a isso é o seguinte: todas as conversões pós-concílio de Jerusalém, Lídia em Troade, o carcereiro de Filipos, todos eles não foram circuncidados depois de receber a mensagem, eles foram batizados. Então a gente entendeu que a igreja fez essa ponte em Atos 15. Ela sai do sinal da aliança visível, que é a circuncisão, e entra no batismo a partir daquele momento específico. Só que, irmãos, a minha pergunta é a seguinte para vocês: por que alguns, naquele concílio, ainda achavam necessário a circuncisão? Paulo não achava. Pedro, por exemplo, achava. Por quê? Você vai perceber que no capítulo 1, Paulo fala a respeito do temor de homens na igreja. No capítulo 2, meus irmãos, Paulo vai falar a respeito do temor de homens nos apóstolos. Por quê? Nos versículos de 1 a 10, Paulo está falando do encontro que ele teve com o concílio apostólico, provavelmente o de Atos 15. Dos versículos de 11 a 21, Paulo vai contar a respeito de um encontro que ele teve pessoal com Pedro, só os dois conversando. E o tema era esse. Eu não vou entrar no de Pedro, porque é o meu próximo assunto na próxima semana. Mas o encontro com os apóstolos, irmãos, com todos eles foi muito interessante. Por quê? Porque Tito foi. E Paulo diz o seguinte, veja só, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, Tito foi junto justamente para provar: eu sou grego, eu não sou judeu, mas eu aceito a Cristo, eu recebi a Cristo, e eu não fui circuncidado. Ele foi lá para ser a prova viva, né, Tito? Agora, por que, irmãos, por que alguns insistiam que fosse circuncidado? A resposta disso está no versículo 4. Veja só o que diz. E isto, quer dizer, isto o quê? O constrangimento à circuncisão. E isto por causa de quem? De quem? Irmãos, eu quero parar um pouquinho e pensar com você. O temor de homens
é um perigo real na nossa vida. A gente querer agradar as pessoas que não agradam a Deus é um risco que todos nós temos na nossa vida. Por quê? Porque nós, como pecadores, porque nós não conseguimos enxergar plenamente a Deus, temos um pequeno problema. Nós entendemos que as pessoas concordarem com o nosso estilo de vida é sinal da aprovação divina. Nós não temos naturalmente coragem de assumir posicionamentos impopulares. Nós não temos essa coragem. E eu fico tão feliz quando eu vejo isso, irmãos, porque é claro que a gente vê os apóstolos como homens de coragem, como homens crentes de verdade. Mas o que Paulo está contando aqui em Gálatas? Paulo está contando que até os apóstolos, por causa dos falsos irmãos, estavam querendo ceder à pressão que eles faziam. Até os apóstolos tinham esse problema. Não pense que se eles não tinham, a gente também não vai ter. E por que às vezes a gente não quer pegar tão pesado em alguns pontos do Evangelho? A resposta mais simples e mais honesta para isso, meus irmãos, nós temos medo. Essa é a verdade. Eu tenho, você tem. E eu vou te mostrar como isso é verdadeiro. Digamos que você fique sabendo, por exemplo, de um escândalo horrível envolvendo uma pessoa da igreja. E aí o que você vai fazer? Você vai contar para o pastor, falando assim: pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. E eu digo: eu vou, é claro que eu vou, só que a Constituição da IPB e a Bíblia me dizem o seguinte: eu não posso levar denúncia anônima. Então, você vai ter que escrever o que você sabe, mandar para o conselho, e o conselho vai analisar, vai chamar você, vai chamar a pessoa, e aí nós vamos resolver. Mas eu vou ter que ir? Vai, porque a Bíblia diz isso, não é? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir, conta para a igreja. E se mesmo assim ele não ouvir a igreja, então é gentil publicano. É isso que a Bíblia fala. Não, mas pastor, mas se eu falar... Esses dias, irmãos, faz um tempo já, mas o meu irmão estava me contando um caso que foram lá chegar para ele e falar assim, contar assim uma bomba a respeito de uma pessoa lá qualquer, e ele falou assim: meu Deus do céu, nós temos que levar isso no conselho, vamos ligar para o pastor. A pessoa pegou o celular e disse: não fala nada. Mas como é que nós vamos deixar isso aí, o que você acabou de... Não, eu não quero falar, porque senão vai expor a pessoa que contou para mim, e assim por diante. Irmãos, o que é isso? A gente traveste isso de debate teológico. Mas, na verdade, o que é isso? É medo. E os apóstolos estavam defendendo o ponto de vista da circuncisão, por quê? Por medo. O que os falsos irmãos querem fazer a vida toda na igreja? Irmãos, olhe como isso é interessante. Esses falsos irmãos, por serem falsos irmãos, eles não têm compromisso com a verdade. Então, qual é o papel deles dentro da igreja? Causar confusão. Quer ver isso? No capítulo 1, meus irmãos, o que os falsos mestres fazem? Capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Agora, os falsos mestres, no capítulo 2, sabe o que eles fazem? Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Meus irmãos, sabe o que Paulo está ensinando aqui para o concílio apostólico e está comunicando àquela igreja? Se vocês começarem a ser escravos das opiniões das pessoas que não creem, você já reparou que você jamais vai agradá-las? Jamais você vai agradar um falso mestre. Então pensa só como isso se aplicava no contexto de Tito. A questão era assim: não, Tito tem que se circuncidar. Tito tem que se circuncidar. Já imaginou se eles tivessem circuncidado Tito? Falando assim: Tito é grego, não é judeu, mas ele foi circuncidado para agradar essas pessoas. O que esses mesmos falsos mestres poderiam fazer? Aí, está vendo? Parece que Paulo agora está preso ao judaísmo. Como é que Paulo mudou? Ele veio do judaísmo, agora ele prega um outro evangelho, e aí agora ele está falando que se converteu, mas está fazendo as mesmas coisas de antes? Ora, esse é o ponto.
E é uma lição que eu aprendi também recentemente, meus irmãos. Quem não está preocupado com a unidade da igreja, nunca estará satisfeito. Nunca. Por quê? Porque a posição deles dentro da igreja não é aglutinar as pessoas, mas é perverter o evangelho de Cristo. Então, quando o pastor está com gravata, ela está torta. Quando o pastor está sem gravata, ele está sem gravata. Quando o pastor está com gravata, ele está sem terno. Quando o pastor está sem terno, então ele está de manga curta. Quando o pastor está sem manga curta, ele está de polo. E nada disso é suficiente. Quando eu fico quietinho no culto, nossa, irmãos, vocês são desanimados, hein? Vocês deviam falar mais. Quando a gente começa a falar mais, meus irmãos, vocês deviam deixar eu falar mais. Vocês estão me atrapalhando. E assim por diante. Quando liga o ventilador, irmãos, tá frio, né? Poxa vida, vai ligar o ventilador. Aí quando não liga, viu, não tem diácono aqui para ligar o ventilador? Pelo amor de Deus, ninguém está percebendo que a janela está aberta. Gente, mas a luz está atrapalhando aqui, está show. Aí fecha a janela. Viu, gente? Todo mundo vai dormir aqui desse jeito, porque como é que vai ficar? Eu estou dando exemplos, mais uma vez, pequenos, mas é só para demonstrar para você qual é a ideia que Paulo tinha a respeito dos falsos irmãos. Eles não estão preocupados com a unidade da igreja, irmãos. E como isso afetou até mesmo o concílio apostólico, então eu me sinto muito tranquilo, porque às vezes a gente se sente assim e pensa, cara, como nós somos fracos, né? Mas quando a gente vê o relato bíblico, a gente vê que esse é um problema que afeta qualquer um. Se nós, meus irmãos, começarmos a derivar a nossa aceitação dos homens que não creem, Paulo dá uma palavra para isso, versículo 4. Eles espreitam a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzem a quê? Escravidão. É como se você tivesse que perguntar para essas pessoas qual que é o jeito bom. E sempre o que você falar está errado. Sempre. E qual foi a conduta, meus irmãos, que Paulo diz que tomou em relação a eles no versículo 5? Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nós não temos compromissos com falsos irmãos. Então, se o seu objetivo, algumas pessoas chamam isso de crítica construtiva, né? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que, como alguns nunca ficam satisfeitos, então Paulo diz uma coisa, olha, nem por uma hora se submeta a eles, porque eles não estão preocupados com a igreja. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro ponto foi o seguinte: Deus já te deu revelações para você voltar a Jerusalém e afinar sua conduta com os demais apóstolos? Essa foi a primeira pergunta da aula. A segunda pergunta foi essa aqui agora. Você é uma pessoa que quer moldar a igreja segundo a vontade de Cristo? Ou seja, você quer a unidade? Ou as suas críticas, os seus pontos de vista negativos, os seus comentários, todos eles são motivados por um desejo de não querer que a coisa vá para frente? Porque tem pessoas assim dentro da igreja. Quanto tempo você deve se submeter a essas pessoas? Paulo diz, nem por uma hora. Seja livre. Não se submeta a essa escravidão. E é isso que nós entendemos, meus irmãos, que aconteceu lá no Concílio de Jerusalém. Paulo, versículo 6, vai começar a falar de questões que ele começou a ter com os apóstolos que tinham maior influência. E aqui, obviamente, é uma referência a Pedro, que ele vai falar depois. Mas sabe o que é mais interessante? Ele pega esses apóstolos e ele diz assim, esses, versículo 6, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, e aí ele faz um comentário e chega no versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Então, quem são essas pessoas que eles consideram aqui principais? Pedro, Tiago e João. A pergunta é, por que Paulo chama Pedro de Cefas aqui? E a resposta, meus irmãos, é para ele mostrar que ele conhecia Pedro. E para ele mostrar que ele conhecia também o idioma hebraico. Por quê? Porque Pedro é um nome grego que significa pedra. Se você pegar a palavra pedra no idioma aramaico, Cefas. Ok? Então, foi por isso que ele chamou Pedro de Cefas. Ele chamou Pedro de pedra
não na língua grega, mas na língua hebraica, aramaica. Por quê? Porque o nome de Pedro não era Pedro, os irmãos se lembram, né? O nome de Pedro era Simão. Simão Pedro. Jesus disse para ele, olha, você é Simão, mas eu te digo que você vai se chamar Pedro, porque você vai ser uma rocha. Você vai ser uma pedra. Petros, em grego, Petras. Pedro, pedra. Cefas, irmãos, palavra hebraica que significa pedra. Ok? Então, Paulo chama Pedro de Cefas aqui para mostrar que ele conhecia. E é exatamente isso. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que Paulo reservou um tempo para conversar especificamente com Pedro, Tiago e João sobre isso, porque eles entenderam que eram os apóstolos principais. E sabe o comentário que mais me chama a atenção aqui? É o versículo 6. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, Paulo estava convencido, a partir da conversa que ele teve com Pedro, com Tiago e com João, de que eles confiavam no ponto de vista de Paulo. Talvez eles tiveram medo de declarar isso diante do concílio apostólico por medo dos falsos irmãos. Mas Paulo sabia que eles concordavam. Por isso que no versículo 9 ele fala, eles me estenderam a destra de comunhão e falaram, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, lá no meio dos gentios. E é exatamente isso, irmãos. Quando a gente cede à opinião popular, isso significa, não que a gente não sabe, mas que a gente sabe o que deve ser feito. Por essa razão, Paulo escreve palavras duras para os Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Porque quando a gente muda a nossa opinião para favorecer as pessoas, isso é um indício claro que a gente sabe o que é verdade. Então nós não estamos aqui defendendo que você não sabe, por isso que você defende a opinião errada, aí você aprende e passa a defender a opinião certa. Não. Você sabe qual é a opinião certa. Mas por que nós não defendemos isso? Porque ela é impopular. Então Paulo diz, a gente sabe. Eles sabiam. Eles concordavam comigo. Mas por que eles não demonstravam isso claramente lá, no meio do concílio? Porque eles tinham medo dos falsos irmãos. Se ele sair, ele vai dar problema. Inclusive, eu até digo uma coisa para você, Paulo. Quem conhece a história de Pedro, vai olhar para esse exemplo aqui que ele deu, que Paulo deu em Gálatas, e vai pensar assim, esse Pedro não aprendeu nada mesmo. Lembra de Mateus 16. Jesus está falando assim, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos guardas, eu vou ser morto. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz o que para ele? Senhor, tem compaixão de ti. Isso aí não vai acontecer. No nosso popular hoje, um professor meu explicando esse texto um dia, ele disse assim, é como se no popular de hoje a gente falasse assim, misericórdia, Jesus. Imagina você ir lá para Jerusalém, ser preso, e como é que nós vamos ficar aqui? Aí Jesus responde para ele assim, arreda Satanás. Você viu? Jesus foi. Então, Pedro tomou traulitada de Jesus, tomou traulitada de Paulo, e ele só foi aprender isso, irmãos, lá quando ele escreveu as 2 cartas dele, que são lá do final do Novo Testamento. A prova disso é que, se você ir, por exemplo, para a 2ª carta de Pedro, não precisa ir agora se você não quiser, mas no capítulo 3, no versículo 15, o texto diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quer dizer, Pedro reconheceu o valor da exortação que Paulo deu. Depois,
Na nossa vida, eu acredito que um dos principais pontos que impedem a maturidade cristã é que a gente é muito suscetível à opinião de homens que não creem. Homens que não creem. Os homens que creem, esse você ouve, esses você, assim, coloca num patamar bem alto da sua vida, porque esse sim você vai ouvir. Agora, os homens que não creem, meus irmãos, são um problema. E é exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã. Pedro, Tiago e João, faltou só o barquinho, né? E o mar da Galileia. Mas você vai ter ali esses 3 homens morrendo de medo de defender o que eles acreditam por causa do temor de homens. E aí o Paulo vai lá e diz: que negócio é esse, rapaz? Você está vivendo em que mundo? Que evangelho é esse que você acredita, que você prega? Se você prega a mesma coisa que eu, então vamos superar esse negócio. Porque esse é o tom da conversa que Pedro tem no capítulo 2, versículos de 11 a 21 com Pedro. Há uma confrontação. Então é exatamente nesse sentido, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Paulo, com essas palavras aqui, não está dizendo que nós somos sozinhos, individuais na nossa caminhada. Mas o que ele também está dizendo é que nós não devemos derivar aquilo que nós pensamos a respeito da opinião dos homens que não creem. Os homens que não creem têm uma razão muito particular em fazer a gente mudar de opinião. E eu quero tentar fazer você pensar um pouquinho nisso. Por que você acha que os homens que não creem estão tentando o tempo todo mudar a nossa opinião? É bem simples essa resposta, mas eu quero que você pense um pouquinho. Por quê que eles querem que a gente mude de opinião? Alguém tem uma ideia? Porque é simples. Se o meu proceder é diferente do dele, então necessariamente um tem que estar certo e o outro está errado. Se os dois agirem da mesma forma, ou os dois estão certos, ou os dois estão errados. Quer dizer, igualou. Quando você tem posturas diferentes, existe um princípio de lógica ensinado lá pelos mestres gregos que é mais ou menos assim: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, se você não tem como você ser e não ser. Ou você é, ou você não é. Se você tem posturas diferentes, uma diferente da outra, uma delas necessariamente tem que estar certa e a outra tem que estar errada. Se você adotar o ponto de vista igual ao dos outros, você igualou todo mundo, e inclusive esses mesmos falsos mestres, falsos irmãos, que estão querendo ser iguais a você, no dia em que você tropeçar, sabe o que eles vão falar para você? E você ainda queria me ensinar, e você ainda querendo falar. Por quê, irmãos? Porque eles são falsos irmãos. Eles não têm competência bíblica para fazer aquilo que a Bíblia diz, que é a confrontação, que é a busca por um alvo único na igreja. Esse não é o compromisso deles. Então, não sejam escravos. Então, se a gente fosse resumir o que Paulo fez até agora, a gente diria o seguinte: em Gálatas 1, capítulo 1, Paulo vai falar sobre o temor de homens na igreja. Situacional, lá, específico. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre o temor de homens no colégio apostólico. E o segundo ponto dessa questão é, dos versículos de 1 a 10, Paulo vai falar sobre o concílio, a reunião que ele teve com todos. Mas no capítulo 2, versículos de 11 a 21, Paulo vai falar sobre a conversa dele com Pedro, específica agora. E aí você pensa, Paulo era uma pessoa tão comprometida com o evangelho, irmãos, que mesmo Pedro tendo muito mais tempo de rodagem, muito mais tempo assim de, vamos dizer, expertise na área apostólica, Paulo foi lá e foi confrontar. Isso significa que a sua submissão às pessoas não é cega. A sua submissão é à Bíblia. Onde não tem Bíblia, não pode ter submissão. Não importa quem seja a pessoa. Tá bom?